Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula de matemática dessa semana. Então nessa aula pessoal, a gente vai estudar um assunto que o nome é um tanto quanto complicado. A gente vai estudar as resoluções das equações do segundo grau pelo método do trinômio do quadrado perfeito. Então assim, o nome é um tanto quanto complicado, mas eu vou mostrar para vocês que se a gente dividir o processo em vários pedaços, a gente dividir a resolução em várias etapas, a gente vai conseguir resolver muito bem esses nossos problemas. Para isso, é claro, a gente vai precisar revisar um pouquinho sobre os produtos notáveis e, principalmente, a gente vai ter que lembrar de calcular como é que a gente identifica os coeficientes das nossas equações do segundo grau. Mas eu vou estar aqui com vocês nesse processo. A partir de agora, vocês estarão aí vendo um slide, e em cima desse slide eu vou fazendo algumas anotações para que vocês consigam entender melhor esse conteúdo, pessoal. Eu espero que vocês consigam compreender bem e vamos lá para o slide. Ok, pessoal, então como eu já adiantei aí para vocês, agora a gente vai dar início de verdade à nossa explanação de conteúdo. O nome ele é meio complicado, Método do trinômio do quadrado perfeito, mas na verdade vocês vão ver que é só uma abordagem diferente para o mesmo problema que a gente já conhece. Então assim, eu vou usar esse slide como suporte para que a gente consiga explicar de maneira mais efetiva, digamos assim, as nossas definições e os métodos que a gente vai ter que fazer para a gente conseguir resolver esse problema. Então, pessoal, para a gente começar a explanar esse conteúdo, eu queria fazer uma revisão com vocês sobre dois produtos notáveis, que acredito que vocês até já conheçam, mas é bom a gente revisar, porque a gente vai precisar muito deles. O primeiro método, ou melhor, o primeiro produto é x mais y ao quadrado, certo? X mais y ao quadrado, vocês devem lembrar que sempre quando eu tenho uma coisa ao quadrado, significa que eu tenho esta coisa, que no caso aqui é x mais y, ela vezes ela de novo, certo? Uma coisa vezes ela de novo. Se você aplicar a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho aqui, ó, esse multiplica esse, que multiplica esse, que multiplica esse, que multiplica esse, você vai chegar num resultado que tem a seguinte forma. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo. Aí você olha, quem é o primeiro termo é x, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Tudo isso somado ao quadrado do segundo termo, que no caso aqui é y. Então a gente costuma dizer, é a soma do produto. Ou melhor, o quadrado da soma, o quadrado da soma de dois termos. Você tem o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, você pode olhar aí, mais o quadrado do segundo. Qual é esse primeiro? Qual é esse segundo, professor? É os termos lá que estão entre parênteses. O primeiro termo é x e o segundo é y. Isso é na soma. Na subtração, como vocês podem ver, agora é a subtração, o quadrado da subtração. Como a gente tem um quadrado, a gente também vai ter a multiplicação do termo em questão, só que no caso aqui não é mais, é menos, vezes ele de novo. Certo? E aí, pessoal, aplicando a propriedade distributiva, como a gente aplicou lá em cima, a gente só vai observar uma mudança. Vai ser o quadrado do primeiro, e ao invés de ser mais, a gente vai ser menos duas vezes o primeiro pelo segundo, o primeiro vezes o segundo, mais, mais, aqui é mais, o quadrado do segundo termo. Você não vai ter menos não, só vai ter um menos aí no meio. Tá certo? Então, repetindo, na soma, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E na subtração, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esses dois produtos notáveis, a gente vai precisar deles
para a gente resolver os nossos problemas, né? Os nossos problemas relacionados à equação de segundo grau. Em aulas anteriores, a gente já viu, né? A gente já viu que as nossas equações de segundo grau, elas têm essa forma aí, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí a gente viu, né, que o a, o b e o c são os coeficientes. E a gente pode escrever, pessoal, essa equação do segundo grau colocando ela na forma do produto notável, ou da soma ou da subtração. Eu destaquei aí o da soma, mas você pode ter também um produto notável na forma de subtração, desse tipo aí, ó. Ax mais c ao quadrado. Como é que a gente pode pensar nisso? Olha só. Se eu fizer aqui, ó, ax mais c ao quadrado, né? Quando a gente fizer isso, a gente vai ter a ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, que é os dois primeiros termos ao quadrado, né? Os dois primeiros termos ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é ax, vezes o segundo termo, que é quem? Que é o c. Mais o quadrado do segundo termo, usando lá o nosso querido produto notável, mais o quadrado do segundo termo. Olha só, pessoal. Olha só, né? Se eu estou dizendo que eu posso escrever a equação do segundo grau desse jeito, significa que isso aqui que eu estou escrevendo, né? Significa que isso aqui que eu estou escrevendo tem que ser igual à forma original da equação. Qual é a forma original da equação? Está escrita ali em cima, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Ax ao quadrado mais bx mais c. Se a gente olhar, a gente tem algumas coisas diferentes. Primeiro vamos olhar o que é igual. O que está aqui igual? Ó, x ao quadrado e x ao quadrado. E o x com esse x aqui. Agora, se a gente for olhar, o a da equação azul, ele corresponde ao a ao quadrado da equação vermelha. Se vocês olharem, ó, o a da equação azul corresponde ao a ao quadrado da equação vermelha. Se você olhar o b da equação azul, ó, o b não é quem está perto do x? Então, se eu tirar o x desse termo, vai ficar 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, né? 2ac. Então, o b vale 2a vezes c. E se você olhar o c da equação azul, olhando para a equação vermelha, o c da equação azul, ele vale c ao quadrado. Olha só. Pegando aqui do produto notável, né? Pegando aqui do produto notável, a gente tem o quê? O a do produto notável, o a daqui, né? O a daqui, ele vai ser a raiz de a. Se você passar a raiz para o lado de lá.
B vai ser o próprio 2AC. Opa, 2AC. E o C, assim como, né? E o C, assim como o A, também vai ser a raiz de C. Então, fazendo a troca desses termos, substituindo esses termos aqui no produto notável, a gente vai ficar com a seguinte expressão, olha só. O A, só que o A eu disse que valia quem? Abrindo aqui o parêntese, né, para escrever aquilo lá. O A é AX, só que o A eu disse que valia quem? A raiz de A. Então vai ser a raiz de A que multiplica x, mais o C. Só que o C vale quem? O C vale a raiz de C. Com isso, a gente chega na seguinte conclusão. Se nós temos uma equação e queremos escrever ela dessa forma, do trinômio do quadrado perfeito, basta nós calcularmos a raiz de A, que é o coeficiente do x ao quadrado, e calcularmos a raiz de C, que é aquele coeficiente que fica lá sozinho. Basta nós fazermos isso. Quando nós fizermos isso e elevarmos ao quadrado, nós chegaremos na nossa expressão original. Olha, eu peguei esse exemplo aqui para representar um pouquinho aquilo que a gente já tinha falado. Então a gente tem essa nossa equação aí, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25, ok? Lembra que eu falei para vocês que o quadrado perfeito é formado pegando a raiz de A e colocando um x do lado, né? Era a raiz de A vezes x, isso somado à raiz de C, que se você olhar o C, era aquele último termo lá da equação. Então, quando você olha para essa equação, você não tem o A. Ou melhor, você tem o A, só que o A é 1. Né? Só que o A é 1. Então, vai ser 1 vezes x. E a raiz de C. Se você olhar nessa questão, o C é esse termo que está em lilás, ele é 25. Então, qual é a raiz de 25? É 5. Então, fazendo essa junção, a gente vai ter o quê? Raiz de A, só que a raiz de A é 1. Então, 1 vezes x, x, mais a raiz do C, que a raiz do C era quanto? 5. Tudo isso é elevado ao quadrado. Por isso que aqui, nesse jogo de flechas, vocês podem ver que aparece o termo x mais 5 ao quadrado. O x, o 1 tem um 1 oculto, que é o A, e o 5 é a raiz do C. Isso ao quadrado. E aí, podemos escrever que isso aí é igual a 0. Só que, pessoal, isso daí só vai ser 0 quando o x ele for um número específico. Né? Quando ele for um número específico, que é o número menos 5. Porque aí vai ficar menos 5 mais 5, que vai dar 0, e 0 ao quadrado continua sendo 0. Ok? Ó, pessoal, eu separei esses dois exemplos aqui para a gente ver um pouquinho como é que a gente deve lidar com isso. Ok? Vamos pegar aqui esse nosso primeiro exemplo, certo? Se a gente olhar, o primeiro passo que a gente deve fazer, pessoal, é lembrar da forma que eu dei para vocês. É a raiz de A, que multiplica x, mais raiz de C, né? Você vai tentar encaixar isso, a equação de segundo grau nisso aqui. Para o nosso primeiro caso, para a equação 1, quem é o A?
Aí você olha, o A é quem está perto do X. Mas não tem nada, professor. Então é porque o A é 1. A gente só precisa do A e do C, não precisa do B. Quem é o C? Você olha, quem é o C? O C é 4. Você vem substituir na equação que eu dei para vocês. É a raiz de A, só que o A é quanto? O A é 1. 1 vezes o X, que é da equação, mais a raiz de C. Só que o C é quanto? O C é 4. Quanto é a raiz de 1 mesmo? A raiz de 1 é 1. 1 vezes x é o próprio x. Mais... Quanto é a raiz de 4? Olha, é 2. Então, 2 ao quadrado precisa ser igual a 0, né? Igualando isso à equação do segundo grau. E aí, pessoal, isso daí só vai ser 0 em um caso. Quando o x for igual a menos 2. Por quê, professor? Porque aí vai ficar menos 2 mais 2, que vai dar 0. 0 ao quadrado é o próprio 0. Isso aí é o nosso primeiro exemplo. Vamos apagar aqui para a gente fazer o segundo. Ó. E vocês verem como é fácil, né, isso aqui, como não tem muita dificuldade. Né? Se a gente olhar aí para o nosso segundo exemplo, eu vou até deixar já a fórmula aí que eu fiz para vocês. Vamos só trocar aqui essas coisas. Nesse caso, o A não é 1, né, e o C não é 4. Ó, para a equação 2, né, trocando aqui, para a equação 2, a gente tem que o A, podia ter deixado, né, o A também é 1, pessoal, não tem nada perto do X, o A é 1, e o C é 9. Ok? O C é 9. Aplicando nessa fórmula aqui que eu já escrevi para vocês, a gente vai ter a raiz de A, só que a raiz de A, só que o A vale 1, então é 1 vezes x. E aí, pessoal, tem um detalhe. Sempre quando aparecer um sinal de menos aqui no meio, a gente não vai somar, como eu escrevi aqui, a gente vai subtrair. É uma coisa muito importante. Sempre quando aparecer o sinal de menos, no termo do meio, não é nos termos das extremidades, é no termo do meio. Nesse termo que vem o x sem estar ao quadrado, a gente vai subtrair. E a raiz de C, só que o C é quanto? O C é 9. E aí, resolvendo essas raízes, a raiz de 1 é o próprio 1, e 1 vezes x vai dar x. Menos raiz de 9, a gente sabe que é 3. Então, 3 ao quadrado vai ser igual a 0. E aí, fica fácil, né, isso aqui. Qual é o número que eu subtraio com 3, né, com 3, que dá igual a 0? Né? A gente sabe que o x só pode ter um valor, que é o valor de 3 positivo. Né? Não é o 3 negativo, senão vai ficar menos 3 com menos 3, vai dar menos 6. É o 3 positivo. Ok, pessoal? Esses eram os exemplos e essa era a maneira que eu achei mais conveniente de explanar para vocês esses tópicos, tá bom? Em seguida a gente vai ter as atividades para vocês reforçarem ainda mais esse conteúdo. Pois é, agora vocês já viram aí como é que a gente consegue transformar aquela equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c em uma equação do tipo raiz de a vezes x mais ou menos, né, a raiz de c elevado ao quadrado. A gente só precisa calcular a raiz do coeficiente a e juntar ao x e calcular a raiz do coeficiente c e somar quando for preciso somar e subtrair quando for preciso subtrair. E depois fazer aquela análise bem simples de qual é o número que eu coloco lá dentro daquele parêntese que vai fazer com que aquilo seja igual a 0, pessoal. Então, assim, além disso, além dessa explicação para vocês, no grupo do WhatsApp eu vou estar deixando a atividade encaminhada da semana, né, para vocês me entregarem aí até o fim do dia de hoje. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado para vocês compreenderem, perdão, mas mesmo assim eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado, boa tarde.